Após as imagens de terror divulgadas durante todo o dia de ontem no Afeganistão, o grupo extremista Talibã tenta mostrar que voltou ao poder mais moderado. Pois é, do outro lado, a comunidade internacional e os próprios afegãos estão céticos em relação às declarações. Bom, para entender melhor todo esse contexto, nós conversamos agora com o professor Leonardo Andrade. Boa tarde, professor. O senhor que é especialista, né, nessa cultura oriental. Boa tarde, Cacá. Muito boa tarde. Professor, dá para acreditar que esse grupo que agora está assumindo o poder lá no Afeganistão é realmente mais moderado do que aquele que implantou o terror no mesmo país? Fica um pouco difícil o nosso pensamento e realmente demonstramos céticos diante disso, porque não é a mesma política de 96, quando eles assumiram o poder, ficaram até 2001, não é a mesma política. Claro que hoje nós temos os países emergentes, estão de olhos nisso aí, o primeiro-ministro da Inglaterra já fez vários comunicados, o próprio John Biden, mas a China está apoiando, está por trás, ajudando, né, eles, e eles querem fazer essa política, mas o que nós vamos entender é que entre as entrelinhas, sim, eles vão cometer as mesmas barbáries, porque está no sangue deles, está na ótica deles, é o slogan deles. Eles já trataram de chegar e colocar a bandeira deles, a bandeira dos afegãos, né? É uma bandeira preta, a bandeira vermelha e verde. Preto por causa da obscuridade, da opressão que eles sofreram, vermelho por causa do sangue que foi derramado. Isso tudo foi jogado, e o verde seria as plantações que poderia vir, e jogaram isso tudo de lado, apenas colocar os ideais. O ideal é a Shahad, é uma bandeira branca que só tem isso lá, Shahad. Shahad é o primeiro pilar do mandamento dos 5 pilares do Islã. O que significa? Significa, a palavra em árabe, La ilaha illallah, al-Muhammad ilahi, que significa não há outro Deus a não ser Allah, Muhammad é o profeta. Então, é o primeiro pilar do Islã. Agora, professor, é bom a gente explicar, porque as pessoas elas podem confundir o fato de nós termos um grupo radical islâmico com a ideia de que o Islã seja dessa forma. É bom a gente explicar para as pessoas que essa é uma leitura muito radical de um texto que a gente poderia comparar com a Bíblia cristã, por exemplo, que tem ali uma série de ensinamentos que são muito mais humanistas, não é isso? Corretíssimo, Cacá. Os livros sagrados, geralmente, eles tendem a migrar um para o outro. Vamos supor, exemplo, os judeus têm a Torá, e a Torá, ela migra para, temos a Torá Shebihitav, que é a Torá escrita. A Torá Shebel-P é a Torá oral, é uma transmissão oral daquilo que é o entendimento da própria Torá. Nós temos a Sharia. O que é Sharia? Sharia é uma... Nada a perder ali, ou tentavam fugir, ou depois se sentem realmente, né, que vão ser executados, né, no futuro. Enfim, o que provocou tudo isso, né, para as pessoas entenderem bem, né, da onde surgiu o Talibã, como que é esse contexto, da onde surgiu essa briga toda, essa guerra toda? Então, o Talibã, ele vai surgir na década de 90, dizem que 94 possivelmente, tanto é que eles são tão fortes que em 96 já assumiram o poder e ficaram até 2001. Então, eles surgem com estudantes, a palavra Talibã vem do árabe, que significa seminarista, estudantes. Então, eles começaram a emergir. Mas essa força que eles têm, Andressa, já inicia desde a guerra de 79 com a União Soviética. Existiam os mujahidistas, né, que são aqueles que praticam o jihad. O que é jihad? A Guerra Santa. E esses eram patrocinados pelo próprio Estados Unidos, que treinou e ainda trouxe vários benefícios para que eles pudessem guerrear contra a União Soviética e até expulsar. E ali é um lugar conhecido. Para vocês terem ideia, a capital de Cabul, ela só tem um aeroporto, uma estrada, e é interessante, se o Talibã quisesse
É aquilo que nós falamos, eles estão com uma política tentando não mostrar a barbárie que eles poderão fazer, mas eles têm capacidade para isso. Se eles destruírem esse aeroporto, acabou, não tem entrada e não tem saída, só por helicóptero ou com outro veículo. Então, o Talibã está muito forte. Esse Abdul Sharadar, ele já fez um pronunciamento prontificando a auxiliar as mulheres, porque as mulheres, nessa época, quando o Talibã assume, eles têm que colocar a Sharia. Sharia, como nós dissemos, é o código de lei do Islã, né, do Talibã. E, segundo informações, eu tenho alguns amigos, eles disseram que o Talibã, dessa vez, está junto com a Al-Qaeda. E vai ser muito... E o Ocidente, hoje, ele está vigilante, porque a qualquer momento pode acontecer, eles têm bastante dinheiro para isso. Se nós formos observar, os Estados Unidos, ele gastou cerca de 12 bilhões nesse investimento de 20 anos lá, e jogou isso assim para o alto e deixou tudo. Mas o próprio John Biden disse, né, que se o próprio presidente, o Sharif Ghani, ele abandonou o barco, né? Mas a Andressa perguntou por que disso tudo. Eu penso assim, quando nós vemos um líder abandonando um barco, nós também queremos abandonar, né? Então... Agora, a preocupação, claro, com as mulheres e a perda de direitos durante o Talibã se espalhou pelas redes sociais também. A gente separou alguns dos posts mais compartilhados. Vamos ver um deles, eu vou narrando aí para vocês. Olha só a imagem, né, como assusta a gente, né, daqui do Ocidente. A gente vê que as mulheres realmente vão perdendo os seus direitos. Antes do Talibã, olha só como que elas viviam lá no Afeganistão, né? Aí depois a gente tem, durante a pandemia mesmo, o time de robótica da Forbes, né? Eles montaram, inclusive, ventiladores para ajudar na pandemia. Depois do Talibã, as mulheres já nem aparecem mais, né? São os homens, realmente, que o tempo todo ficam aparecendo, porque elas são proibidas de ir para as ruas, não pode nada, né? As mulheres no regime antigo, antes, né, de voltar ao poder, elas não podiam ir para a escola, não podiam fazer nada, trabalhar, enfim, e claro, usar a burca, usar aquela vestimenta toda preta, tampando inclusive o rosto. E a Malala, aquela... lembra, né, no Paquistão, ativista pela educação, a Malala, ela levou um tiro enquanto ia para a escola, inclusive, né? O casamento forçado e estupro também é uma das coisas que acontecem durante o regime talibã, e é tudo isso que a comunidade internacional e as mulheres daquele regime estão com medo nesse momento, né? Eles mesmo dizendo, né, os líderes dizendo que talvez não seja tão forte, tão rígido dessa forma. É claro que a comunidade internacional tem todo esse medo, esse receio pelas mulheres de lá. E a gente aqui, claro, fica completamente empático, né? A gente fica com empatia pelas mulheres que vivem lá, né? E por que há esse regime tão rígido com as mulheres? Essa questão da lei, o código de lei, principalmente nessas questões, porque é uma questão religiosa. A mulher no mundo árabe, nesse mundo oriental, ela gira do sagrado ao profano. Tanto é que em uma língua próxima, né, o hebraico é próximo do árabe, 22 milhões de pessoas falam árabe, cerca de 5 milhões de pessoas falam hebraico. E a palavra para prostituta, né, é kedashá. Kiddush é santo, é santificado, então é muito próximo. Então o Oriente é isso, eles levam muito essa questão de costumes, a mulher gira em torno do sagrado ao profano. Inclusive a Sharia, ela pune com um regime de crueldade. A mulher não pode sair de casa, a não ser que saia com um irmão, com um primo, uma pessoa mais próxima, tem que sair com um homem. E burca não é conforme nós vimos lá, não. Ali tudo fez só os olhos mesmo, aparecendo, dando para ver. E para você ter ideia, uma curiosidade, lá eles têm uma punição que é amputar a mão, e geralmente é a mão esquerda, porque é um costume nos orientais que você come com a mão direita e você faz a sua higiene com a mão esquerda. Quando você amputa a mão esquerda, você é obrigado a comer e também fazer a sua higiene com a mesma mão que você come. Isso para eles é terrível. Então... Ok, professor, muito obrigado pelos esclarecimentos. A gente mergulhou um pouquinho aí nessa cultura para a gente entender, mas claro, a gente vai voltar a esse assunto em breve. Obrigada, viu? Muito obrigado, professor.